Olá, Web Condôminos. Começamos agora mais um podcast do Descomplicando Seu Condomínio. Opa, agora eu engasguei, né, gente? É o podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube, com esta apresentadora advogada Fabiola Lopes e com os nossos patrocinadores, administrador Wellington Ianelli da Casinha e o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você que quer participar aqui com a gente. Mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta, comentários. É sempre muito bom saber que você está aí do outro lado, nos curtindo, nos acompanhando. Vai lá no nosso canal do YouTube, Descomplicando Seu Condomínio, ou pelo nosso e-mail, descomplicando@gmail.com. Nós teremos o prazer em descomplicar a sua dúvida e mostrar a sua opinião aqui para os nossos web condôminos. Agora, nessa semana, terça e quinta, nós vamos passar aqui um vídeo onde nós falamos sobre garagens em condomínio. Que nós tivemos o nosso convidado, o Gustavo Torresi. Nós tivemos, no primeiro ano, nós gravamos o Descomplicando numa produtora. Quando nós trocamos de produtora, nós acabamos tirando do ar os primeiros vídeos, né? Então, a gente achou legal agora, nesse mês de novembro e dezembro, eu estou fazendo um levantamento daqueles assuntos mais interessantes que foram tratados naquele primeiro ano. E aí a gente está fazendo aqui, trazendo para vocês esses novos vídeos. Esse que a gente vai falar de garagem é tão interessante que eu resolvi fazer em duas partes. Então, vai ser uma primeira parte hoje, terça-feira, e na próxima quinta-feira nós teremos o lançamento da segunda parte do mesmo vídeo com o Gustavo Torresi. Então, não percam, continue aí ligadinho com a gente. Seu condomínio está com problema de garagem? Então acompanhe o vídeo que vem a seguir. E até quinta-feira, gente. Luizinho, solta o vídeo aí para os nossos web condôminos. Hoje, a nossa notícia em destaque, já entrando mais ou menos na pauta de hoje, a gente vai falar aí de uma matéria que foi veiculada no Rio de Janeiro e no Globo. Problemas na escritura e convenção agravam brigas de vaga de garagem. Reza a lenda que brigas entre vizinhos por causa de vagas de garagem tiveram início quando o primeiro edifício construído recebeu o seu segundo morador motorizado. A discórdia acontece por vários motivos, sendo que o mais comum são os questionamentos na distribuição de espaços e porque existem vizinhos folgados que não respeitam as regras e estacionam onde não devem. Mas a falta de clareza ou erros da convenção e na escritura costumam apimentar esta discórdia. Wellington, é muito comum que hajam aluguéis de vaga de garagem e essa prática é legal? Infelizmente, a garagem brigativa, né? A coletiva é a pior de todas, porque principalmente quando atravanca o carro alheio, não libera a entrada e saída sem acionar o morador vizinho. Muitas vezes a pessoa também não respeita a delimitação da vaga, da demarcação, avança, não permitindo até o carro do lado abrir a porta, né, ou locomover. Então, infelizmente, existe muito. E Santos, como é uma cidade antiga, tem muitos prédios antigos, convenções antigas, arcaicas, e que não dão muito suporte também nessa área. Então, é muito complicado mesmo. Cristiane, você como síndica e também como advogada, você já enfrentou essa situação veiculada na matéria, onde a convenção ou a escritura, ao invés de melhorar a situação, ela agravou o problema? Sim, Fabi. Inclusive, eu tenho um condomínio hoje, cliente, que eu estou atendendo para fazer a alteração da convenção, porque gerava tantos problemas. É um condomínio que ele tem um perfil de temporada, né? Não tem vagas suficientes.
Então gerava muitos problemas para os condôminos e eles optaram agora em atualizar a convenção e incluir essas regras, porque realmente era inviável a convivência. E, Gustavo, você já viu essa situação aí do morador querer dar um destino diferente para sua garagem e isso acaba que a convenção não fala e acaba agravando o problema em vez de tentar solucionar? Diversos, né? Desde você fazer da garagem fechada um estúdio, né, dentro do seu condomínio musical. Sensacional, né? Sensacional. Até como o que é mais comum hoje em vagas demarcadas em prédio, com colocar os stand-ups, né, que é o mais comum. Quando o condômino ou morador também não tem automóvel, que então decide fazer dali um depósito, né, seja de objetos, restos de reforma, móveis, enfim, diversos tipos. Bom, é complicado, então por isso que a gente escolheu esse tema na data de hoje, porque a gente está chegando aqui às férias, né? A gente está chegando festa de final de ano, férias, e realmente é o que nós, advogados e administradores e síndicos, exatamente esse problema que acaba tumultuando o nosso final de ano, né? Infelizmente, entra ano, sai ano, e o mesmo condomínio acaba dando o mesmo problema. A gente pensa assim, caramba, será que não serviu nada do que eu falei há 12 meses atrás? Eu acho que os moradores acabam esquecendo e acabam trazendo esse problema à tona no ano seguinte novamente, né? Cristiane, Você Sabia com você hoje. Qual a sua dica do Você Sabia? Então, Fabi, eu trouxe um tema que eu, como síndica, eu acho que é bastante complicado, né, para os síndicos, principalmente moradores e para os próprios condôminos compreenderem, que são as atividades, as obrigações do conselho condominial, né? Então, a gente trouxe aqui, a maioria dos síndicos, a maioria das assembleias, ela elege o conselho condominial, denominando como conselho fiscal, né? É o mais comum. E, na verdade, a legislação, ela exige a eleição do conselho consultivo. O conselho fiscal, pela legislação, ele é uma opção, né, a não ser que a convenção condominial exija a eleição desses dois conselhos. E é o conselho consultivo que ele vai assessorar o síndico, mas ele não aprova contas, o que também é um erro comum, né, em assembleias e os próprios conselheiros, condôminos, exigir do conselho que ele aprove. Na verdade, o conselho ele vai apresentar um parecer à assembleia, aonde ele recomenda a aprovação ou não, e apresentando os motivos pelos quais essa recomendação ou não recomendação da aprovação das contas ela está sendo posicionada. Então, é muito importante isso, tirar esta dúvida, né, dos nossos web condôminos, que eu acredito que seja uma dúvida muito comum, pelo que eu vejo nos condomínios. Sempre que a convenção não exigir a eleição do conselho fiscal, optem pela eleição do conselho consultivo, que este sim é obrigatório, e sempre solicitem que esse conselho apresente um parecer à sua assembleia, para a recomendação da aprovação ou não das contas. E um último detalhe também nessa avaliação, Fabi, é o seguinte: o conselho ele também não tem prerrogativa legal de aprovação de obras, de aprovação de orçamentos, né? Isso é uma responsabilidade do síndico, ou, dependendo do quórum legal, é uma responsabilidade da assembleia. Então, o conselho ele vai apenas e tão somente assessorar o síndico neste trabalho. Espero que eu tenha aí trazido uma dúvida interessante para o pessoal no meu primeiro Você Sabia? E vamos tirando outras dúvidas aí no decorrer do programa. Sim, com certeza. Isso eu sempre falo aqui no programa.
Gente, o conselho está ali, exatamente o nome já fala, para assessorar, aconselhar o síndico. E, infelizmente, o que a gente vê em muitos condomínios é que o síndico não tem apoio nenhum dos conselheiros. Os conselheiros acham que só estão ali para aprovar as contas, assinar o caderno, o livro de contas no final do mês e na Assembleia ir lá e apresentar. E não é isso, né? Ele está ali para assessorar. Então, agora nós vamos entrar na nossa pauta principal. Como já falei, a gente escolheu esse tema nesta data, porque estamos chegando aí a 3 dias do Natal. E, infelizmente, é uma briga geral em condomínio, né? Infelizmente, aqui na Baixada Santista, a gente tem muitos apartamentos, muitos condomínios que não tem garagem suficiente para os números de condôminos, né? Ou aquelas garagens que um carro prende o outro, aí fica aquela briga que o condômino foi para a praia e não deixou a chave para o porteiro. Então, Gustavo, a bola está com você. Quais os tipos de garagem que nós temos em um condomínio? Então, são 3 tipos de garagens que a gente pode fazer essa distinção. As privativas, né, no caso, que aí nós temos as autônomas, que são garagens que possuem matrícula própria, tá, independente da matrícula que possui o imóvel, tá, e as garagens que são vinculadas ou também chamadas de determinadas, tá, mas essas constam na matrícula do próprio imóvel. Diferença entre uma e outra: a autônoma você pode fazer a venda sem fazer a venda do imóvel, desde que esteja expresso esta autorização na convenção do condomínio, né? De outro lado, na vinculada ou determinada, como chamam também, você não consegue fazer dessa forma. Você só vai conseguir fazer a venda dela se você fizer o imóvel, porque ela vai estar discriminada dentro da matrícula do imóvel. Tá? Então, nesses 2 tipos são as diferenças, mas são de uso exclusivo do condômino. Tá? A outra, que nós temos então, a terceira, é de uso comum, que é a indeterminada, que é então nós entramos nas garagens coletivas, né? Na verdade, como brincamos aqui, as brigativas, né? E essas garagens, no caso, elas não são de propriedade exclusiva de nenhum condômino, né? Ela é do próprio condomínio, mas os condôminos têm o direito de uso sobre elas. É o máximo que eles possuem aí, tá? E não necessariamente pode ter vagas suficientes ou não. Em regra, nós aqui na Baixada Santista, em geral, temos esse grande problema, né? Uma boa parte dos nossos prédios, inclusive orla da praia, ou então os prédios de 3 andares, de menor porte, aí geralmente, né, não tem vaga para todos os apartamentos, e aí nós caímos nessa terceira modalidade, que é a vaga de uso comum, né? A vaga não vinculada, no caso a indeterminada, também as brigativas, que aí é o maior número de discussões que acaba envolvendo, não que as outras 2 também não estejam livres de problemas. Na verdade, os problemas em comum entre ambas que acabam sendo criados sempre é a forma de uso, né? E aí é onde pairam as diferenças, né? Não parar no lugar adequado, seja ela de uso comum, seja ela demarcada o espaço, parar um carro e uma moto dentro do mesmo espaço, ou geralmente não dá esse espaço, né? Então tem aí as regras que geralmente a convenção, o regulamento interno fazem essa previsão de como será usado em cada condomínio. Nós temos uma pergunta aqui de um web amigo, Moacir. Ele falou: Gustavo, pode implantar portaria virtual em edifícios sem garagem demarcada, sendo que não tem vaga para todos os carros? Essa é uma pergunta para o Gustavo e para a Cristiane, né, Cristiane? Porque com certeza o síndico vai ter que resolver essa questão.
Se ele pode fazer essa implementação da portaria virtual, eu não vejo problema disso. Uma coisa não pode afetar a outra, né? A portaria virtual, você está falando de segurança do prédio, né? Uma nova modalidade que hoje... nova modalidade não, pode ser um pouco mais novo aqui na Baixada Santista, mas capital, regiões metropolitanas, ABC, Campinas, né? Outras regiões do próprio, dentro do estado de São Paulo já vem sendo adotado faz tempo isso, né? E assim, uma regra de segurança, não quer dizer, ela no máximo que ela vai garantir ali é o bom acesso e seguro ao condomínio, não disciplinar sobre as regras de uso da garagem. Cristiane, você acha, aproveitando essa pergunta do nosso web amigo, você como síndica, você vê que é possível numa situação dessa a implementação da portaria virtual e esse condomínio não ter garagem para todo mundo, ou ser situações assim, onde, que muitas vezes aqui em Santos, né, da Baixada Santista, até tem vaga, mas uma vaga tranca a outra. Então tem aquela questão de quando um morador precisa sair, aí é quando tem a necessidade, normalmente quando é prédio grande, do porteiro, que ele fica com a chave para poder manobrar o carro quando um quer sair, né? Você vê essa possibilidade da portaria virtual? Então, Fabi, eu acredito que se é o caso de um condomínio que ele tinha um manobrista, né, especificamente para esta atividade e foi retirado, é uma discussão ali do condomínio de manter este funcionário para facilitar a vida ali dos moradores. Mas eu concordo com o Gustavo que a questão de ter ou não a portaria virtual num condomínio que haja uma garagem coletiva, ela não é diretamente ligada, né? Não impede uma coisa a outra. Você pode ter uma portaria virtual exatamente para controle de acesso, né? Para segurança do condomínio, e você pode ter um manobrista físico, um exemplo, para que esta situação se dê da melhor forma. Então, deixar a chave para o porteiro manobrar, ele não tendo esta função, é mais arriscado ainda para o condomínio do que efetivamente os moradores fazerem essa gestão. Então, normalmente a gente brinca, né? Já conhece o horário do morador, já sabe que horas sai, que horas chega, e acaba combinando ali. Então, eu paro atrás do Wellington, porque eu sei que o Wellington sai mais tarde do que eu, e vice-versa. Mas, nesse caso específico, eu não vejo como uma coisa impedir a outra. Wellington, você acha que é possível essa portaria virtual? Como a Cristiane falou, também concordo com ela, até porque muitos prédios acabam fazendo errado, colocando porteiro e acumulando a função com manobrista. A gente já vê o lado trabalhista da coisa, né, Fabi? Não faz nenhum e nem outro, né? Não fica nem na portaria, não faz nem manobra. Porque você está fazendo manobra, não está na portaria, né? Exatamente, e aí compromete a segurança. E está fazendo manobra. Prédios menores, o pessoal deixa até a chave no pneu, né? Deixa a chave no pneu, que aí o vizinho vai lá e pega a chave, ou deixa com o freio de mão desengatado, que aí só dá aquela empurradinha, porque aí não teria como suprir um manobrista, né? Prédio menor acaba fazendo muito dessa forma, né? Então um condomínio se organizam entre eles. Agora um prédio maior teria que ter realmente um manobrista para poder suprir. Poderia ter a portaria virtual normal, não teria motivo para não obter esse serviço, mas com certeza teria que colocar um manobrista ali exclusivo para ficar retirando os carros e desobstruindo o acesso, né, dos demais. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.